Em certa região da Terra, a temperatura máxima registrada no decorrer do ano, né, foi de 42 graus e a mínima foi de 17 graus Celsius. Então, determine, né, item A e B. Ele quer primeiro a variação dessa escala, né, em graus Celsius, e depois ele quer que a gente ache essa mesma variação, só que em graus Fahrenheit. Olá, eu sou o professor Marquinhos e hoje a gente vai dar continuidade aqui nos estudos do volume 2 do livro Os Fundamentos da Física. Esse aqui é o exercício 7. Estamos ali ainda falando sobre escalas termométricas, conversões de escalas e etc. Tá? Se você não viu as aulas anteriores, recomendo fortemente. Mas não se preocupe, tudo que for principal eu vou relembrando aqui com vocês. Então vamos lá, ó. Ele quer no item A variação de temperatura entre os instantes que essas temperaturas foram registradas. Temos um jeito muito rápido e intuitivo de fazer isso. Por exemplo, variação, você precisa lembrar do delta, né? Ou seja, variação é quando algo está mudando do seu estado inicial para o estado final, ou vice-versa. E é isso que a gente vai discutir aqui com um pouquinho mais de profundidade. Porque talvez você vai ver algumas resoluções onde você tem isso aqui, ó, a variação da temperatura em Celsius, pega os valores lá, né, deu 42 a máxima e a mínima 17, né, ou seja, então essa variação foi de 25 graus Celsius e pronto. Só que eu quero discutir um pouquinho com vocês essa questão desse operador aqui, porque ela pode ter um significado um pouquinho diferente. E para a gente abstrair um pouquinho as ideias, tá? Se você veio do volume 1, se você está fazendo um estudo mais linear, você possivelmente já estudou cinemática, dinâmica, né? Toda aquela parte ali da mecânica. E lá foi o seu primeiro contato com esse operador aqui, que é o delta. Provavelmente lá em ΔS, lembra? Velocidade média. Você deve ter visto isso. Tá? Então, o que ele geralmente fala para a gente? Que é a variação, né, do final dessa grandeza, no caso aqui a gente está falando como exemplo a velocidade, então seria velocidade final, vou chamar de VF, menos, né, a grandeza no seu formato inicial, então velocidade inicial. Só que, perceba comigo, quando a gente está falando de velocidade, estamos falando de referencial também. Lembra que a velocidade pode ser positiva, negativa e etc. Aqui, né, que a gente está falando, temperaturas também podem ser positivas e negativas. Só que a variação de temperatura não faz muito sentido ela ser positiva e negativa. Porque quando a gente está falando de posição, de variação, né, é como se a gente estivesse sempre colocando aqui um módulo, tá? Por quê? Porque eu poderia inverter a ordem aqui, ó. Eu poderia colocar 17 menos 42 graus. Isso aqui ia dar menos 25 graus Celsius. Né? Mas como está em módulo, esse valor ia sair 25. A gente poderia fazer isso aqui também, tá? É uma estratégia, mas eu quero que vocês intuitivamente entendam uma coisa. Na maioria dos casos, tá, na maioria, tá? Isso aqui não é uma regra. O ideal é o quê? Você falar que a variação é 25 e menos 25. Porque as duas respostas são igualmente válidas, tá? Matematicamente falando. Só que, intuitivamente falando, eu quero que você perceba uma coisa. Na maioria dos casos, ó, você vai ter um contexto, quero que você imagine o seguinte, que a gente teria aqui, ó, o 42, aquele primeiro caso, 42 graus, e aqui depois o 17 graus. Então perceba que, né, só uma aproximação, pessoal, aqui você vai ter aproximadamente, né, vamos supor que 25 intervalos, 25 unidades iguais entre esses dois números, tá? E se você fizer o inverso, se você pegar agora o 17 primeiro, é como se você, entre aspas, né, tivesse o menos 25. Só que perceba que com 25 ou menos 25, a gente tem a mesma quantidade de unidades, quantidade de espaços aqui, ó, nesse mesmo intervalo. Tá? O intervalo é o mesmo, ele representa 25 unidades sempre, independente do menos aqui. Esse menos seria só um sinal de referencial, tá?
que a gente vai discutir mais para frente quando o estudo se tornar um pouquinho mais rigoroso, né? Para a gente falar que está recebendo calor ou não, por exemplo, isso aqui já vai ser um pouquinho mais útil. Mas por enquanto, né, eu queria discutir isso com vocês, porque eu percebi em algumas resoluções que eu assisti que o pessoal só taca isso aqui e taca o número positivo como se isso aqui fosse uma verdade absoluta. E não é, tá? Se você fez assim, ó, invertido e chegou no menos 25, tá tudo bem. Você fez certo, tá? As duas respostas são válidas nesse contexto aqui, certo? Então vamos lá fazer a B, ó. A B, ele quer o valor dessa variação em Fahrenheit. Tá? Tem duas formas de fazer isso aqui, ou talvez até três. Vou pensando aqui enquanto eu faço. E aí eu vou resolver com vocês, mas antes queria lembrar a vocês que temos outras resoluções aqui. A playlist está na descrição do volume 1, 2 e 3, tá? Estou tentando postar todas as resoluções aqui. Um dia a gente vai chegar lá, né, dos 3 volumes, né, da coleção inteira. E também que eu lancei mês passado a minha monitoria de física e matemática, tanto para o Enem quanto para os vestibulares paulistas. Então, se você quiser ter um contato próximo comigo para tirar dúvidas sempre que você precisar, eu mando vídeo, tá? Resolvendo questões do Enem, das paulistas, do suporte, enfim, temos listas de exercício, temos questões diárias e alguns planos têm simulado mensal. Enfim, você pode ir lá dar uma olhadinha no meu site, tá aqui na descrição também, tá? Se interessar, vai lá. Então, bora voltar aqui. Como eu falei, chegamos aqui, né, na variação de 25 graus. O jeito mais fácil de fazer, que inclusive é o jeito que o próprio livro recomenda, porque ele coloca uma equação nova para a gente, é usar uma equação de conversão de variação. Vocês lembram que a gente tinha, na verdade a gente tem essa equação aqui, ó. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, né? Isso aqui a gente viu nos primeiros vídeos, tá? Se você não sabe deduzir ela ou por que é assim, vai lá que tá um vídeo muito bom, modéstia à parte. E o vídeo de conversão, a equação de conversão, ela é praticamente igual e a gente só apaga o 32 aqui, tá? E aí, em vez de escrever as temperaturas, a gente coloca a variação da temperatura. Tá? Então seria a variação dessa forma. Você aplicando essa equação, fica uma conversão direta para achar a variação que ele quer em temperatura Fahrenheit. Tá? Então, a temperatura, ó, como a gente viu lá em cima, que a gente achou a temperatura, né, a variação, desculpa, de temperatura foi 25 graus, em graus Celsius. Então, podemos fazer essa conversão aqui, ó. Substituímos, né, esse valor aqui, nessa grandeza ali. Então, ficaria 25, vou colocar os graus só depois, tá? Igual a variação da temperatura em Fahrenheit, que é o que a gente quer, dividido por 9. Aí perceba, ó, que 25 dividido por 5 é 5. É bem melhor a gente fazer essa divisão aqui e simplificar a nossa vida, né? Então fica a temperatura dividido por 9. Aí aqui, né, é só passar. O 9 está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Também já fiz vídeo sobre isso. Vou fazer aqui em cima. Ficaria, então, variação da temperatura em Fahrenheit igual a 5 vezes 9. Variação é igual a 45 graus Fahrenheit. Beleza? Essa aqui é a forma que eu acho mais fácil de fazer, porque você trabalha, ó, com a grandeza diretamente, certo? E essa resposta já está correta. Agora, vou ensinar outra forma, eu vou apagar aqui. E aí, a gente pode usar a outra equação que eu tinha feito inicialmente, ó. A de conversão das unidades e não da variação, que é TF menos 32 dividido por 9. Vou fazer até de outra cor para vocês não confundir, elas não são iguais, tá? Presta bem atenção, isso aqui é variação, uma equação de conversão entre variações, e aqui é a temperatura direta, tá? Então, por isso, a gente não pode, por exemplo, vir aqui, ó, e usar o 25 aqui dentro, porque ó, o 25 é a variação e não a temperatura.
Então, para usar essa equação, a gente tem que voltar lá e pegar as temperaturas, ó, que é 42 graus e 17 graus Celsius. Então, aí a gente teria que o quê? Né, a TC1, por exemplo, é 42 e TC2 seria 17 graus Celsius. E aí você tem que achar um por um, tá? Por isso que eu acho essa aqui bem mais chatinha de fazer. A gente faria aqui, ó, substituiria, você tem o valor de TC, aí você tem que achar essa correspondência em Fahrenheit. Então, por exemplo, vamos começar com 42, aí ficaria 42 dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Aí agora, né, tem várias formas de resolver. Você pode multiplicar em x, lembra? Então ficaria, ó, 42 vezes 9 é igual a 5 vezes. Não pode esquecer o parênteses, hein? O 5 ele passa multiplicando os dois termos. Então 5 vezes o TF menos 32. Tá? Aí você faz a distributiva aqui. 4 vezes... 9 vezes 42 dá 18, vai 1. 4 vezes 9 é 36. Com 1, 37. Então dá 378 desse lado. É igual a 5 vezes TF. Né? A gente faz chuveirinho aqui, ó, multiplica pelo TF primeiro, o primeiro termo, depois o segundo termo. Vezes 5 vezes menos 32. Tá? Coloco 5, 5 vezes 2, 10, sobra 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Dá 160. Então, ou seja, menos 160. Daí agora, a gente passa o menos 160 para lá, né? Fica 5 vezes TF, temperatura em Fahrenheit, igual a 378, né? Tá negativo aqui, passa positivo, mais 160. 5 TF é igual a... Quanto dá isso? 538. Isso. Aí TF é igual a 538 dividido por 5. E isso vai dar 100. Então vamos fazer aqui, que eu não sei fazer de cabeça não. 5 dividido por 5 dá 1, sobra 3. 38 dá 5. Dá 0, né? O 0 aqui. E agora o 38, né? Desculpa, eu acho que ficou meio confuso, né? Ó, 5 dividido por 5 dá 1. Vamos ver 5, 0. E o 3 não dá para dividir, você coloca o 0, tá? Agora pega o 8, então fica 38. E 38 dividido por 5 dá... Temos o 35, que é 7, né? 7 vezes dá 35. Então, aí desce o 3 aqui, né? Vai sobrar 3, ó. 35, 38 menos 35, sobra o 3. Não dá de novo, vírgula. Pega o 30, tá, agora dá. Dá 6. 6 vezes 5 dá 30. E aí deu exato. Então isso aqui vai dar 107,6 graus Fahrenheit. Tá? Ou seja, tá, o importante aqui é o seguinte. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas é assim mesmo. Tá? Eu fiz porque alguém pode ter escolhido esse caminho que não tá errado, tá? Só dá mais trabalho. Então o que você vai fazer? Ó? Esse aqui, que a gente achou, é a correspondência do grau Fahrenheit para o 42 graus Celsius. Ou seja, 42 graus Celsius é a mesma coisa que 107,6 graus Fahrenheit. Beleza? Aí você teria que fazer o mesmo para o 17 graus, tá? Eu vou fazer aqui em off e já volto. Deu 62,6. Ou seja, ó, deu a variação então da Fahrenheit ficaria o 107,6 menos 62,6. Aí você vai perceber que isso aqui também vai dar 45 graus. Então percebam que as duas coisas que a gente fez. Aqui a gente achou a temperatura correspondente em Fahrenheit das duas temperaturas em graus Celsius. Ó. Primeiro para a máxima de 42 e depois para a mínima de 17. São esses valores. Aí a gente faz a variação igual a gente fez lá em cima no item A. Entendeu? A segunda forma, mais fácil e intuitiva, é usar essa equaçãozinha aqui, da variação, né? Ela é fácil porque é só tirar o 32 daqui. Mas eu quero que você lembre da lógica, tá? E não fique decorando um monte de equação. O importante é entender a lógica e o porquê que a gente faz isso. Certo? Então,
É isso, espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até mais.